E hoje nós temos o prazer de ouvir o nosso querido e pastor já profetizando já, hein? Pastor Alan, que vai trazer a palavra, vai deixar de cantar agora para poder falar da palavra de Deus. É sempre um prazer. Primeira vez que ele trouxe a palavra aqui, eu até comentei com ele. Aquela passagem que ele leu, Deus falando comigo ali, mostrando uma situação em cima daquilo que ele pregou. Então, aonde nós formos, irmãos, quando nós formos ler a palavra, quando nós formos ouvir a palavra, esqueçamos um pouco das bênçãos e buscamos o abençoador. Tem muitas pessoas que vão atrás de bênçãos, mas que nos nossos corações nós estejamos preparados para ir atrás do abençoador, ir atrás de Jesus. Ele sim, ele faz tudo para nós. Nós que trazemos a palavra, não somos nada. Amanhã nós vamos embora. Vem outra pessoa aqui e continua trazendo a palavra. Então que cada um busque o abençoador. É importante o pastor estar aqui, é importante o pregador estar aqui, mas o mais importante é o Senhor que nos abençoa. Através da palavra que cada um traz, nós somos abençoados, mas quando nós buscamos o abençoador. E aqui está o pastor Alan, já profetizando, já, que vai nos trazer a palavra neste dia e que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós e muito mais ele, que eu tenho certeza que não é fácil preparar a palavra, trazer. A gente fica até com dor de barriga, fala sério, né? Mas lembra sempre, o Senhor é que nos abençoa. É Ele que nos fala através do pregador. Ele nos enche o nosso coração. E que seja assim nesta noite. Amém? Vamos orar. Estenda as mãos aqui pro nosso irmão Alan. Senhor, meu Deus e meu Pai, gostaria, Senhor, de pedir as Tuas bênçãos, Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando o nosso irmão Alan, que vai trazer a palavra. E que o Senhor possa nos usar, Senhor, e usá-lo. Para que nós entendamos a palavra e que ele traga, Senhor, a Tua mensagem, Senhor. Aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar nos nossos corações e que essa palavra venha arraigar, Senhor, nos nossos corações e crescer e dar frutos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Boa noite, igreja. Graça e paz. Deixa eu só deixar aqui no jeito. Agora sim, graça e paz. Boa noite. Creio que não temos visitantes aqui. Se caso tiver, seja bem-vindo, né? Não, ele eu já conheço, já é um rosto, já tá quase junto aqui. Mas que Deus abençoe vocês nessa noite. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós e que eu possa ser usado aqui como um instrumento, né, de bênçãos na vida dos irmãos. Bom, nós estamos dando sequência, né, na série de mensagens dos salmos de romagem ou salmos de peregrinação, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, são 15 salmos no total, ao qual os peregrinos, né, os judeus, eles entoavam esses salmos enquanto eles peregrinavam em direção ao Monte Sião, na cidade de Jerusalém, para poder adorar o Senhor, né, com suas ofertas, seus sacrifícios e o encontro de pelo menos 3 festas anuais que eles faziam lá, né.
Nosso pastor, né, o pastor Onés, ele tá de férias, e nós vamos ver no decorrer aqui da mensagem de hoje também sobre o descanso, sobre a prioridade ali também de ter um tempo em família, de renovar ali a mente, né, renovar o coração, para poder recarregar as energias e continuar sendo um instrumento aí na obra do Senhor. Deixa eu só desligar aqui o ventilador, para não ficar... Parece um ventilador industrial, né? Então nós vamos ver um pouco também disso na noite de hoje. Eu gostaria de convidar os irmãos de abrir a Bíblia de vocês no Salmo 127, ao qual nós estaremos expondo nessa noite. A versão que eu estou utilizando é a versão da Nova Almeida atualizada. Talvez os irmãos estejam com a NVI ou alguma outra versão, mas isso altera um pouco ali por conta da nossa língua, né, portuguesa, e na minha opinião só enriquece ainda mais o texto. Salmos 127 diz assim a palavra do Senhor: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço nessa noite pelo privilégio de te adorar, pelo privilégio de estar ministrando a sua palavra. Eu oro para que a sua graça, a sua misericórdia esteja sobre a minha vida. Eu oro que os meus irmãos nessa noite estejam com o coração aberto para que a semente da sua palavra, quando cair no coração, possa vir germinar. Que seu Santo Espírito esteja aqui no nosso meio, Senhor, pois tudo é para a tua glória, tudo é para o teu louvor, porque o Senhor é soberano, como nós iremos ver aqui nessa mensagem. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, dando continuidade, né, aos salmos de peregrinação, eles são os salmos compostos, né, para serem usados justamente nesses momentos em que os judeus peregrinavam sentido a um Monte Sião, tá? E à medida que eles caminhavam, à medida que os dias iam passando, eles entoavam esses salmos, esses louvores, né? Esses louvores, esses salmos, eles expressam uma gama, uma variedade muito grande das nossas emoções humanas referentes a Deus. Então, esses salmos, eles vão expressar ali as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas agonias, as nossas aflições. Alguns deles falam sobre saudade, sobre medo, paz, segurança, entre vários sentimentos que nos assolam. E nesse Salmo 127, que nós lemos específico, ele foi escrito pelo rei Salomão, aqui como bem está escrito na Super Cristão, aqui, cristão, logo abaixo do título. E esse salmo, ele expressa alguns pontos, né? O primeiro ponto que ele expressa logo de cara é de que sem a ajuda de Deus, o trabalho ele é em vão. Ele já deixa isso bem claro logo de cara. E ele reconhece também que nada, absolutamente nada acontece sem a ajuda de Deus. Que nada pode ser feito. Ele diz que todos os nossos esforços seriam em vão se o Senhor, se o nosso Deus não estiver conosco no negócio.
O Salmo ele também nos ensina que nós devemos aguardar a Deus e principalmente confiar nele enquanto nós estamos desempenhando as nossas funções, os nossos deveres, enquanto nós estamos cumprindo as nossas tarefas aqui nessa terra. E que também ele reforça para nós descansarmos na providência de Deus. Então nós devemos crer, acima de tudo, que o Senhor, ele cuida literalmente de tudo. E o Salmo, ele vai nos ensinar essa verdade bíblica aqui de descansar no Senhor e de que o Senhor é soberano em 4 situações da vida que nós veremos agora. Mas eu gostaria de propor algo um pouquinho diferente. Para melhor ilustrar essas 4 situações que eu vou expor aqui do Salmo, eu gostaria que os irmãos imaginassem um bolo bem gostoso do sabor dos irmãos, aí, de chocolate com cobertura de leite ninho. Ou se tiver algum diabético, pode também imaginar uma torta bem gostosa, não tem problema. E eu quero que você divida isso em 4 pedaços. E nós vamos saborear esses pedaços, esses 4 pedaços por partes. Nós vamos comer, nós vamos palatear, nós vamos degustar, até partir para o próximo pedaço. E eu espero que até o final da mensagem os irmãos saiam daqui satisfeitos, alimentados desse grande bolo aqui, desse alimento que é a palavra do Senhor. O primeiro pedaço de bolo, a primeira parte seria, que o Salmo nos diz aqui, seria a edificação de uma casa. Acompanhem comigo a parte A do versículo 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, a primeira referência que é usada aqui aparenta ser a construção da casa do Senhor, a construção do templo da parte de Salomão, e Salomão ele estava muito bem consciente desse fato. Afinal de contas, Salomão ele tinha muitas riquezas, ele tinha pessoas hábeis, pessoas capacitadas para construir casas, prédios, edifícios. Os povos amigos ali, os aliados, eles haviam mandado artífices para Salomão, como madeira, pedras preciosas. O próprio rei Davi, que é pai de Salomão, havia deixado a ele muitas riquezas para que Salomão construísse o templo. Mas Salomão sabia, mesmo tendo toda essa facilidade, mesmo tendo todos os recursos financeiros, mão de obra capacitada, mesmo tendo tudo isso, Salomão ele sabia que se Deus não edificasse a casa, em vão ele estaria trabalhando junto com os seus servos, junto com os seus empregados, para desempenho da casa do Senhor. E esse princípio ele se aplica para a construção de qualquer casa, de qualquer edifício, de qualquer negócio, tá? Ele se aplica a nós nos dias de hoje, e ele também será aplicado aos que vierem depois de nós, os nossos netos, bisnetos, se até lá o Senhor não voltar. Essa verdade bíblica, ela se aplica porque se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. E o que significa, Alan, edificar em vão se Deus não estiver conosco? Em primeiro lugar, pode significar que o projeto não vai chegar ao fim. Por quê? Porque é Deus quem concede os recursos, é Deus quem nos capacita para tal fato, é Deus quem nos concede saúde, é Deus quem controla todas as circunstâncias. Então significa que o Senhor não aprovou. Lembram da história da Torre de Babel? Era um projeto que não estava ali de acordo com Deus. Eles começaram a construir, mas não terminaram porque o Senhor não estava com eles, não estava no negócio. Por isso, se Deus não edificar a casa, eles trabalhariam em vão. E se Deus não subsidiar as condições
né? Nós iremos começar, mas nós não vamos terminar. Ou pode também significar que você pode até terminar. Você pode até terminar, mas você não vai usufruir, você não vai morar nela. Ela ficará vazia, outra pessoa irá ocupar aquela casa, aquele negócio, ou que você irá construir, mas você não vai conseguir desfrutar, você não vai ter gozo naquilo. O próprio rei Salomão, que escreveu o Salmo 127, o próprio rei Salomão, ele fala em várias passagens do livro de Eclesiastes de pessoas que trabalham, constroem, acumulam, mas não desfrutam, porque Deus não lhes dá a capacidade de aproveitar. Deixe marcado o Salmo 127, vamos abrir Eclesiastes, capítulo 2. Tem várias passagens aqui de Eclesiastes, capítulo 2, vamos ler o verso 21. Eclesiastes está 2 livros após Salmos. Eclesiastes, capítulo 2, verso 21. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Vejam o versículo seguinte, o 22, ele continua falando: pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa. Também isso é vaidade. O 24 vai dizer: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado desse, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então mostra pessoas, mostra gente que constrói coisas, mas que outra pessoa vai desfrutar porque o Senhor não está. E isso é uma realidade, meus irmãos, de tantas pessoas. Eu tenho certeza que talvez vocês conheçam aqui alguém que trabalha, vive para o trabalho, tem coisas, mas não tem paz, não consegue desfrutar. A pessoa trabalha uma vida inteira. Ela trabalha muitas vezes em 2, 3 empregos, ela trabalha em finais de semanas. Eu já fui essa pessoa. Quando eu estava noiva, eu trabalhava pro estado e à noite eu fazia bicos, eu ia fazer bicos de segurança, eu ia fazer bicos de entrega e final de semana eu tocava. O dinheiro vinha, mas o tempo mesmo em família eu não tinha. O tempo mesmo com a minha noiva de conhecer não tive, quase que não casamos, por quê? Não tinha tempo de ver. Então, mostra essas pessoas que trabalham uma vida para ganhar alguma coisa, mas elas não conseguem desfrutar daquilo. E quando elas conquistam alguma coisa, elas não têm prazer naquilo. Aquilo não traz satisfação, aquilo não traz realização. A vida da pessoa se resume em trabalhar. Final de semana, almoço em família. Cadê o Zé? Ih, foi pra fábrica, tá trabalhando. Eu falei Zé, não o Zé. Foi só um exemplo. Foi pra fábrica, tá lá arrumando uma máquina. Ah, tá bom. À noite, aniversário do filho, desmarcou. Por quê? Foi trabalhar. Mas esse homem só trabalha. Paz mesmos, meus irmãos, não tem nenhuma. Felicidade passou longe, foi embora. Um filósofo alemão chamado Schopenhauer, ele dizia o seguinte, que a felicidade em ter coisas é a ânsia de querer ter e o tédio de possuir. Alguns mais antigos aqui talvez tenham ouvido falar num comediante chamado Pedro de Lara.
Pedro de Lara, ele popularizou no Brasil uma frase que fala que tem gente que é tão pobre que tudo que elas possuem é somente o dinheiro. Provérbios capítulo 15, verso 16, ele vai afirmar o seguinte, que é melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Então, queridos, o que eu quero dizer é que ter paz e usufruir do fruto do seu trabalho é um dom de Deus, não é um mérito nosso. Mas é um dom de Deus que nos concede ter saúde para trabalhar, nos concede ter vontade para trabalhar. Porque se Deus não edificar a casa, você está trabalhando em vão. Se o senhor não tiver no negócio, você está trabalhando em vão. Porque é somente Deus que dá sentido às coisas que nós fazemos aqui nesse mundo. É somente Ele. E sem Ele, nada, absolutamente nada do que nós fizermos aqui irá trazer contentamento ao nosso ser, irá nos alegrar, tá? A segunda parte que eu gostaria de ilustrar nessa noite, o segundo pedaço de bolo, de torta, a primeira seria essa da edificação da casa. A segunda seria a parte que é usado nos Salmos para mostrar que sem Deus a nossa vida nesse mundo aqui, ela não vale absolutamente nada. Seria ilustrar a proteção de uma cidade. Veja o que falam a parte B do versículo 1 do Salmo 127. Na parte 1 ele vai falar que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Na parte B do versículo, ele vai afirmar o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui o salmista está fazendo o seguinte: Salomão ele está endossando, ele está afirmando, ele está intensificando a afirmação anterior sobre a construção da casa. Ele diz que se o Senhor não guardar a cidade, não adianta nada vigiá-la. Ele fala porque, assim, afinal de contas, é Deus quem controla todas as circunstâncias. Porque quem é que pode prever incêndios? Quem é que pode prever os terremotos, enchentes, pandemias, quem é que controla essas coisas? Quem é que pode prever pragas, né? Essas coisas que muitas vezes acontecem. Tudo pode acontecer e a cidade ela vai ruir, ela vai para o chão. Porque em vão vigia o sentinela se o Senhor não for o guarda da cidade. Isso mostra que é o Senhor que é a nossa proteção. Isso não significa que nós não devemos tomar as medidas protetivas cabíveis, né? Então vamos deixar tudo aberto, o carro, né? Não. Então assim, você pode colocar alarme, você pode fazer seguro dos seus bens, você pode trocar as fechaduras, fechar as janelas, sobe o muro, cerca elétrica, serpentina, câmera de vigilância, pirril na rua, você pode fazer tudo isso. Tome todas as providências, a Bíblia ela não é contra você fazer essas coisas. O que eu tô falando aqui é que, em última análise, se Deus não guardar a cidade, tudo isso é em vão. Tudo isso é em vão. Por quê? Porque Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio, Ele está no controle de todas as coisas. O que eu estou querendo dizer é que você pode colocar alarme, você pode colocar cerca elétrica, você pode colocar arame farpado, você pode comprar um cachorro pincher para tomar conta da sua casa, ou um Yorkshire que é muito mais bravo, eu tenho uma que visita, não entra em casa, eu tenho que levar embora. Você pode fazer todas essas coisas, você pode levar o Chuck Norris para morar com você. Você pode fazer todas essas coisas, mas tudo que você for fazer, se o Senhor não guardar, em vão
você está fazendo essas coisas. Por isso, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso não se aplica à própria cidade, mas pode ser aplicado também na nossa família. Isso pode ser aplicado na própria igreja do Senhor Jesus. Em todos os ambientes que nós estamos, o ponto é exatamente esse. O Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem cuida de nós, e que sem a proteção dele, nada do que fizermos aqui será relevante. E a pergunta que eu faço é, muitas vezes nas suas decisões em família, muitas vezes nas suas decisões no trabalho, ou em qualquer outra área da sua vida, você consulta o Senhor? Você tem o hábito de orar ao Senhor? Ou você simplesmente toma a decisão e vê o que vai dar? E se consulta ao Senhor, você é obediente quando a resposta é negativa contra aquilo que você quer? É muito comum eu ver adolescentes em época de namoro começar a orar para namorar. E até hoje eu nunca vi alguém que chegou e falou assim: ah, não, nós não estamos namorando. O Senhor falou não e não confirmou. Todos confirmados, mas muitos deles não vai para frente. Aí eu me pergunto, será que o Senhor confirmou mesmo essa união? Será que nós estamos de fato priorizando o Senhor nas tomadas das nossas decisões? Ou nós estamos atirando no escuro? Vamos atirar e ver no que vai dar. Aí depois, quando não dá certo, o que nós fazemos? Nós culpamos o Senhor. Ah, Deus não está comigo, mas ele não estava desde o início. Desde ali ele tinha falado não para tal situação. E você insistiu. Então, se o Senhor não guardar a cidade, meus irmãos, em vão vigia a sentinela. E a terceira parte que é apresentado aqui no texto, o terceiro pedaço de bolo, seria o ganho do nosso sustento. Então, o primeiro pedaço de bolo que nós comemos aqui foi sobre a edificação da casa. O segundo pedaço de bolo seria guardar a cidade. O Senhor é soberano em todas as coisas. E o terceiro seria o ganho do nosso sustento, descrito no versículo 2. No verso 2 vai dizer: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ou seja, o salmista ele afirma aqui, ele afirma que é inútil e que é em vão você acordar cedo, ir dormir tarde e suar por conta própria para ganhar o pão de cada dia. E isso aqui é algo interessante, entra em contraste, porque nos leva a cometer um certo erro de interpretação. Vocês vão ver um pouco mais à frente. Pois nós temos que entender primeiramente aqui que Israel era um povo, era uma sociedade em sua maioria agrária. Então, a principal fonte de sustento do povo judeu nessa época era a agricultura, era a criação de animais, era o manejo de safras conforme as estações de anos, né? Então, nessa época aqui, Israel, o agro era pop. Então, meus irmãos, ninguém, não é uma afirmação absoluta, mas quase isso, mas ninguém que acorda cedo demais gosta de dormir tarde demais. E ninguém que acorda tarde demais gosta de acordar muito cedo. A minha avó, por exemplo, ela acorda 4:30 da manhã, daí ela toma um café, daí ela vai à rua, encontra com outra vizinha, dá uma papeada
E aí, quando é 6h30, 7 horas, ela já jantou. 7h30, ela já tá dormindo. Se ela ligar 9 horas da noite, é que alguém morreu. 7h30 da noite, ela já tá dormindo. Por outro lado, o sobrinho, né, o meu sobrinho, né, sobrinho da minha esposa, ele é adolescente, ele é jovem, e ele vai dormir muitas vezes 4h30, 5 horas da manhã, porque tá jogando, tá fazendo alguma outra coisa, e ele acorda às 3 da tarde. Se acordar ele às 11, é mau humor o dia inteiro. Por isso ninguém normalmente que acorda cedo gosta de dormir tarde, e ninguém que acorda tarde gosta de dormir cedo. Mas aqui no texto, o sujeito ele tá fazendo totalmente o oposto disso. Ele tá acordando muito cedo e tá indo dormir muito tarde. O que Salomão tá querendo nos dizer aqui no texto? É que não adianta você trabalhar feito um louco, acordando de madrugada, acordando cedo demais, indo dormir tarde demais, preocupado com as contas. Você tá tendo um sustento na força do próprio braço, de forma árdua, de forma penosa, e tudo isso ele afirma que é inútil, que é em vão. Porque se o Senhor não for com você, você tá enxugando gelo. Porque esse seu trabalho, todo esse seu esforço, ele vai ser para quem, no final das contas? O resultado do seu esforço árduo, do seu esforço penoso, ele será para o quê? Para qual finalidade? Em que isso vai trazer alegria ao seu coração, como nós lemos em Eclesiastes? Em que isso vai trazer contentamento, em que isso vai trazer prazer, se você não consegue nem dormir de tanto trabalhar, de tanta preocupação? Tudo isso o texto nos afirma que é inútil, que é em vão. E Salomão continua dizendo aqui que enquanto vocês estão fazendo tudo isso, Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles estão fazendo o quê? Dormindo. Enquanto eles estão dormindo, o Senhor está trabalhando por eles. Deus faz a semente germinar. Deus faz a chuva cair. Ele usa as leis da natureza para promover a felicidade e o bem daqueles que o amam e confiam nele. Mas observem um ponto aqui, uma coisa. O contraste do texto não está em uma pessoa que não está fazendo nada, que não trabalha, que fica em casa ali, e uma pessoa que está trabalhando. E é isso que talvez nos leve a um certo engano. Bom, então se Deus subsidia todas as coisas, eu vou acordar meio-dia e vou dormir tranquilão, sem trabalhar, porque o sustento vai vir. O malote de dinheiro vai cair do céu, o pão vai chegar. Não é isso que o texto está falando, entre uma pessoa que não faz nada e uma pessoa que está trabalhando. O contraste aqui do texto é entre dois trabalhadores, onde um deles é extremamente ansioso, não consegue confiar no Senhor, não consegue depositar nele a confiança. Enquanto o outro, ele descansa no Senhor. O outro, ele acorda, ele vai trabalhar, ele vai para a lavoura, ele planta, ele faz a parte dele. Só que ele descansa porque ele sabe que quem manda a chuva é o Senhor. Ele descansa porque ele fala: Senhor, a ti eu entrego as minhas coisas, a minha profissão, a minha família, as minhas tarefas, e eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo. E que eu esteja sensível a ouvir se eu tiver que tomar alguma decisão. Já o outro está extremamente ansioso. Ele acorda cedo porque ele precisa fazer hora extra, ele precisa trabalhar, pegar mais dinheiro para pagar a conta. Isso é a realidade de muitos de nós, muitos brasileiros, o dinheiro sempre falta. Mas nós temos que confiar que o Senhor providencia se nós estamos fazendo a nossa parte. É esse o contraste do texto. Por isso, o ganho do nosso sustento, ele vem do Senhor. E a quarta parte, o quarto pedaço de bolo, ou de torta de frango, é a seguinte. A primeira
foi a da casa, da edificação de uma casa. A segunda foi da cidade, sobre o Senhor cuidar. E a terceira foi do pão, do nosso sustento. A quarta será da família. Vejam comigo os versículos que compreende o verso 3, 4 e 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Em algumas versões, aí está tribunal. Ao contrário da nossa geração atual, os filhos, eles eram algo muito desejado em Israel. Naquela época, e na verdade em todo o Oriente ali, em toda a cultura oriental, ter muitos filhos era algo comum e era algo de grande desejo dos pais. Porque naquela época não havia plano de saúde. Naquela época não havia aposentadoria, não havia subsídios, abrigos para idosos, não havia. Então, os pais, eles dependiam, muitas vezes, do cuidado dos seus filhos quando eles ficassem velhos. Quem queria trabalhar na lavoura? Normalmente eram os filhos. Quando tinha algum atrito, né, alguma coisa de terras, você ter filhos, isso gerava uma certa intimidação, por isso que no final do verso 5 fala sobre a porta, porque na porta do templo, ali em torno do templo, como era todo o povo judeu se aglomerava ali, tinha muito comércio. Não é à toa que no Novo Testamento o nosso Senhor Jesus, ele desce o chicote, porque estavam fazendo casa de câmbio na casa de oração. Então, era muito comum, às vezes, na negociação entre dois homens, chegar com os seus filhos e, de certa forma, tirar uma certa intimidação. Então, naquela época, era muito desejoso você ter filhos. Ter filhos, principalmente homens, garantiam um suporte para a continuidade do sustento da casa, do sustento da lavoura, na manutenção, na segurança até mesmo da própria cidade. Ou seja, quanto mais filhos, melhor. E nos dias atuais, na nossa geração atual, no nosso contexto cultural, estamos sendo uma geração que possui acesso a todos esses benefícios que eu citei, como plano de saúde, muitas vezes, INSS, aposentadoria, né, abrigo de idosos. É só ter dinheiro que você tem acesso a essas coisas. E todas essas coisas, elas são muito boas, elas nos fornecem ali uma qualidade de vida melhor, ela nos fornece uma facilidade melhor, né? Mas a reflexão que eu levanto aqui é a seguinte: e a solidão? E a solidão? Porque a nossa geração, ela não tá querendo nem casar mais. A nossa geração não quer ter filhos mais. Por quê? Porque se você vai viajar, filho, muitas vezes você não vai conseguir viajar. Então, qual a solução que eles estão achando? Eu vou ser pai e mãe de pet. Porque se eu precisar viajar, eu deixo o meu cachorrinho no hotelzinho. E sai mais barato. E eu vou viajar. Ah, eu não vou ter filhos porque vai estragar meus planos. E a pessoa vai protelando. Ah, eu não quero casar porque eu quero curtir a vida. Meus irmãos, a facilidade que tá para encontrar prazeres nesse mundo hoje em dia tá fácil.
Você não precisa mais marcar um encontro, levar no cinema, tomar um sorvete. É um clique. Eu tô sem meu celular. É um clique. E você marca um encontro. E vocês imaginam a facilidade que é. Eu não preciso entrar em detalhes. Então, você quer comida, você dá um clique, a comida chega na sua casa. Então nós somos uma geração que não quer mais casar, que não quer ter filhos. E se tiver filhos, eu vou ter um, porque um não vai me dar tanto trabalho. E eu pergunto, mas e a solidão? Quem vai te visitar na sua velhice? Quem que vai ligar para saber se está tudo bem? Quem vai chorar quando você se for? Para quem você vai deixar o seu legado? Quem você vai instruir para continuar a pregar a palavra do Senhor? Como a palavra diz, instrua a criança no caminho que ela deva seguir, e quando tiver mais velha não se desviará dele. A palavra do Senhor, ela nos diz que os filhos são herança do Senhor. Ou seja, é Deus quem nos dá. E ela fala ainda que eles são o que nosso? O nosso galardão. No verso 3, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, você que é um casal casado, com exceção que você não sofra ali de alguma condição de infertilidade que o Senhor é soberano para reverter, mas com essa exceção, ou que você não tem algo específico do Senhor em seu coração, a Bíblia, ela valoriza e muito, incentiva e muito que você tenha muitos filhos. Ela apresenta isso aqui como uma bênção do Senhor. E muitas vezes eu não sei os irmãos, mas muitas vezes quando eu escuto uma pessoa que já tem um filho ou tem 2 filhos, e aí o casal engravida de novo. E aí quando ele vai dar notícia, estamos grávidos do 3º. Meus irmãos, a reação espontânea, não é nem maldosa, mas espontânea da outra pessoa é misericórdia. Nossa, vocês são loucos. Ter filho nesse mundo, vocês são loucos. Como vocês vão sustentar? E é uma preocupação relevante, mas nós como os cristãos temos que entender que o nosso sustento, a nossa força, tudo de nós vem do Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. Então, o texto nos afirma que feliz será o homem que enche a sua aljava de filhos. Queridos, algumas coisas que o Salmo 127 nos ensina. Ele nos ensina muitas coisas. Certamente, talvez você identificou coisas que eu não citei, mas por conta do tempo eu gostaria de citar algumas coisas que nós aprendemos nesse Salmo do rei Salomão. A primeira delas é a soberania de Deus e a providência dele sobre todas as coisas. Meus irmãos, nós temos um Deus, o nosso Deus é um Deus que ele reina. O nosso Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é Senhor sobre as nações. Ele tem o controle da história em suas mãos. Muitas vezes a gente acha que o Senhor perdeu o controle das coisas. Muitas vezes quando nós vemos notícias alarmantes, mas não, o Senhor está no controle de todas as coisas. O sol que paira na casa do justo também paira na casa do ímpio. Ele está no controle de todas as coisas. Aquela criança que faleceu quando era pequena, o Senhor está no controle de todas as coisas. Aquelas enchentes que acontecem e levam e devastam várias vidas, o Senhor está no controle de todas as coisas. Por quê? Porque Ele tem o controle nas suas mãos. É Ele quem edifica a casa. É Ele quem protege a cidade.
É Ele quem nos dá o pão de cada dia, o sustento. Ele garante o nosso sustento. O nosso descanso também vem subsidiado por Ele. É Ele quem nos abençoa também com filhos. Filhos é bênção. Filhos é bênção, meus irmãos. O segundo ponto que o Salmo nos ensina: a inutilidade dos nossos esforços e trabalho sem a bênção de Deus. Porque se Deus não estiver conosco, o nosso suor é em vão. Você pode trabalhar, eu sei, eu sempre falo isso. Na teoria é fácil, mas na prática eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil acordar, ver as contas chegando, as contas atrasando, a despensa ficando vazia, as multas chegando, porque você tá com a cabeça quente, vai dirigir, vai passar o sinal e vai tomar multa. Eu tomei 2. Eu sei que é difícil. E a primeira coisa que nós, principalmente os homens, aqueles que muitas vezes provêm do lar, é fazer as contas. Ai, meu Deus. Ai, R$1.000. Ai, minhas contas deu 10.000. Aí pega a fatura e vai ver. Aí tá lá, Shopee, Mercado Livre. Meus irmãos, o Senhor que providencia. Mas não vai chutar o pau da barraca também. Nós temos que ser prudentes. O Senhor é quem nos dá o descanso e subsidia a continuidade do nosso trabalho. Porque é Ele quem nos capacita para trabalhar. O terceiro ponto seria que é Deus quem preserva, sustenta e mantém o seu povo. Nos ensina a nossa total, não é parcial, mas a nossa total dependência de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Você não é só cristão no trabalho, você não é só cristão na igreja, você tem que ser cristão em todas as áreas. É na sua casa, é na sua família. Não adianta nada você vir para a igreja e ser um santo cordeiro, graça e paz, meu irmão. Eu cumprimento com a graça do nosso Senhor Jesus. E chega na casa, o filho vai até dormir mais cedo, porque você desce o reio. A mulher é tratada como lixo. No trabalho, imoralidade total. Mas para os outros, já ouviu aquelas pessoas quando falam assim, nossa, mas fulano é crente? Não sabia? Bagunça que nem maluco. Nós precisamos ter testemunhas de vida, meus irmãos. Nós precisamos entender se nós somos de fato cristãos. O Senhor, Ele tem total dependência. Aliás, nós temos total dependência do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Porque Deus quem preserva, sustenta e mantém o seu povo. E eu vou encerrando deixando uma pergunta. Qual deve ser o alvo principal de nossas vidas? Ah, é Deus. Mas primeiro eu preciso trabalhar. Primeiro eu preciso comprar meu carro novo. Aí depois, agora é Deus. Muitos ainda quando conquistam certas coisas nem sequer lembram de Deus. Nós temos que lembrar de Deus na alegria e no luto. Na alegria e na tristeza. Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Então a pergunta que eu faço, qual deve ser o alvo principal de nossas vidas? E a resposta que eu trago para vocês essa noite está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Ter o que comer, ter o que beber e ter o que se vestir.
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas. Não está falando todas as coisas, é todas estas demais coisas. O suprimento das nossas necessidades básicas para viver nesse mundo caído. O nosso alvo é Jesus. Não é correr atrás dessas coisas, mas é buscar a Deus em primeiro lugar, ter comunhão com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, estar reconciliado com Ele através do sangue de Cristo. E aí sim, esse deve ser o nosso alvo número 1. Se vier algo para mais ou para menos, glorificado seja o nome do Senhor. O foco é o Senhor. Se vier alguma coisa material, amém. Mas se não vier também, o Senhor vai subsidiar a circunstância para você chegar. Por isso, meus irmãos, buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele conceda graça para nós vivermos esse mundo todos os dias, até que Ele volte. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te glorifico porque o Senhor nos ensina e sempre nos lembra do seu grande e imenso amor por cada um. O Senhor nos lembra que é o Senhor que está no cuidado de todas as coisas. O Senhor nos lembra que é o Senhor que fornece o consolo através do teu Espírito. É o Senhor quem concede graça, a saúde vem do Senhor, a força do nosso trabalho vem do Senhor. Aliás, a tua palavra afirma que a nossa alegria a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria também vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Quando nós acordarmos, Senhor, e sentar em nossas camas, que nós possamos colocar a mão na mente e começar a te agradecer por coisas que nós nem ligamos mais. O teto sobre as nossas cabeças, a coberta que nos cobre, o banho quente que nós tomamos, o carro que nos protege da chuva e nos leva para chegar no horário até o trabalho, a saúde dos nossos filhos. Nós não temos mais te agradecer nas pequenas coisas, porque nós estamos acostumados com ela. Então nós te glorificamos, Senhor, porque nós reconhecemos que se nós temos cada uma dessas pequenas coisas, ou das grandes coisas, da saúde, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso trabalho, da nossa comunidade local, dos nossos relacionamentos, nós só temos porque o Senhor nos deu a capacidade de gozar e usufruir dessas coisas. Porque se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver nisso, nós podemos até ter casas, nós podemos até ter carros, nós podemos ter o que for, mas nós não vamos ter contentamento. Me vem na memória e eu fico triste, tremendamente triste, quantas pessoas que nós vemos na mídia, que possuem todas as riquezas, possuem tudo, muitas coisas que nós também ansiamos, que qualquer ser humano pecador anseia, mas não tem contentamento, e o final delas, muitas vezes, para aliviar isso, é ceifando a própria vida, porque o Senhor não subsidiou, o Senhor não está no negócio. Que o Senhor tenha a graça, misericórdia de nós todos os dias, Senhor. E que nós possamos sempre compreender que cada coisa, que cada sentimento, cada conquista e também cada perca é subsidiada pelo Senhor, e que nós sintamos paz nisso. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor, depois tem os recados. Então convido os irmãos a se levantar, vamos adorar o Senhor.